já foi. Vamos ver. Estamos fazendo uma loucura aqui. Hoje tá aqui. Estamos no Face do Carlos, no Prof. Carlos e A jurídica. na jurídica, que ainda no meu não entrou ainda não. Lá no Prof. Carlos, também não sei. Entrou, já tem gente Então, vendo, vamos ver o que vai acontecer. A Cássia entrou, a Fabiana entrou. Ali no outro entrou, no meu aqui não entrou ninguém não. Hein? Aí agora entrou Moisés lá. Bom, Bora lá. tema polêmico, Anderson. A gente vai ficar um pouco meio dividido, que a gente está em 3 câmeras, então vocês não reparem não, tudo bem? Tá doidão hoje. Então fica meio louco. Tema polêmico. Tema hoje é o medo, né? O medo é o principal vilão aí do homem, né? Não importa se é o medo de ficar sozinho, o medo de perder o filho, o medo de sair do emprego, ou mudar de cidade, ou o medo de falar em público, ou o medo de altura, né? O medo nada mais é que um estado emocional que normalmente gera na pessoa alguns reflexos ativos. Entre eles, a pessoa pode se paralisar Sim. pelo medo, ela pode fugir, sair correndo, Pode não fazer. né? Então, ou ela fica parada, paralisa, pá, é uma reação muito comum do medo, ou ela sai correndo, ela foge, não quer saber, sai correndo, ou ainda ela ataca, muitas vezes exageradamente. Sim, vai retrucar de uma forma pra... Muitas vezes exageradamente. E aí é um dos temas mais polêmicos que eu vejo aí na cabeça das pessoas. O Hélio tá aqui, tô falando com o Hélio aqui também, né? A Simone. E muita gente fala que tem medo do medo. Tem medo de sentir medo. Se você souber trabalhar o medo, também tem um lado positivo. Tem. A gente pode discutir o lado negativo, mas também tem um lado positivo do medo. Tem. Mas você, não vou falar o nome da pessoa, mas você fez agora aí, você está me falando agora que você fez uma prática com determinada pessoa, até falando da questão de espiritualidade dela e tal. Sim. E qual que era o medo dela? Putz. Na verdade, ali entra um monte de questão. Sim, mas qual que era o medo? O medo de ficar sozinha? O medo de perder a pessoa que ela ama? Eu acredito que ali, na verdade, entra um medo... Putz, não é só medo, né? Tentar traduzir, gente. Porque, assim, eu tava fazendo uma sessão com a pessoa e tentar traduzir aqui pra vocês entenderem aí. Mas eu acho que vem o medo de sentir só, de estar sozinha. Eu acho que é de estar sozinho. O medo de ficar sozinho. O medo de ficar sozinho. Eu acho que é o medo, traduzindo aí, é o medo de ficar sozinho. Que impede um monte de coisa. E barra outras coisas que é muito mais complexo do que... Mas é terrível, terrível. Porque assim, a ideia que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o nosso cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que vão provocando reações que caracterizam o medo, né? Então assim, no medo normalmente há um aumento do batimento cardíaco, aceleração da respiração, contrações musculares, a pessoa fica toda rígida, sudorese, a pessoa começa a suar, né? Bom, a gente teve hoje uma pessoa atendendo aqui para fazer uma mentoria. Sim, e ele tava derretendo, tava no ar-condicionado glacial, sei lá, -0, 10, e o cara tava derretendo, e ele falou que ele tem medo de falar. Sim, é uma trava. E eu vou falar para vocês, eu tenho medo de altura. O Hélio também, Morro de medo de altura, porém, eu já aprendi a como controlar esse medo. E, por exemplo, eu acabei de viajar agora e eu vou nos brinquedos. Mas o medo faz com que você também tenha alguns limites. Mas eu não deixo isso me limitar. Eu não deixo isso me limitar para poder eu superar e o medo não pode me barrar. Sim. E aí, só ainda pegando o gancho, a gente tá só esquentando, tá, galera? Vai compartilhando aí com o pessoal aí, todo mundo aí, vai compartilhando aí todo mundo. Mas assim, o medo nada mais é do que uma sensação de alerta de extrema importância para a sobrevivência da própria espécie humana, né? O medo é um alerta, né? Alerta. Ele vai falar, opa, tem perigo aí. Tem perigo. Porém... Porque se eu não tiver medo, eu faço um monte de merda também. Um monte. Aquele cara que anda no parapeito, que não tem medo, na verdade ele não tem um senso, ali é um bom senso, né? Caiu um ali, que eu não sei qual, mas tenta
tentando reconectar. Às vezes falta um pouco de bom senso, não é medo, aí entra coisa, mas assim, o medo é um dos maiores limitadores. Vocês estão percebendo que até para nós conversar sobre o medo é uma coisa... Por isso que eu falei, o tema hoje vai ser um tema bem polêmico. Para a gente conversar sobre o medo é um tema ultra polêmico, sim, porque o medo é um estado, né, que muitas vezes a pessoa não sabe de onde surge aquele estado involuntário, por que ela tem medo de... Por exemplo, se eu chego para uma pessoa e falo para ela sair do emprego, que tal lugar ou tal situação é melhor para ela, muitas vezes ela não vai pelo medo do desconhecido. Desconhecido. As pessoas têm medo do desconhecido, as pessoas não atravessam o portal, não atravessam a porta para o outro lado, porque ela tem medo de o que vai acontecer. Nessa pessoa que a gente estava falando sobre mentoria hoje, ele falou, eu passei anos, escutem isso, anos da vida dele, porque ele tinha medo de mudar de profissão por causa dos filhos. Sim. Então, assim, é tempo, porque a gente está falando todo dia de tempo. Veja que engraçado, a gente tem uma previsão de sobrevida hoje de 75 anos. Sim. São 75 verões que você vai passar, 75 primaveras, 75 invernos. A vida é curta. Porque você viu a fala dele, ele falou, eu estou fazendo agora 58 anos... E agora eu não consigo fazer uma projeção mais do que 5 anos para minha vida. Então, é o medo que faz... Mas eu hoje já faço um medo diferente. Então, assim, vocês vão achar meio polêmico, mas eu vejo que o medo de eu ter 50 anos e não ter feito nada, me impulsiona a buscar hoje. Então, bom. Então, excelente. Antes de ler o que o Jeff e o que a Clarice falou... Simone, Kátia, Ariane, Dorigon. Entendam uma coisa que é bem importante. Ter coragem é fazer aquilo que tem que ser feito apesar do medo. Sim. Ter coragem não é não ter medo, é fazer apesar do medo. E é isso que você está falando. Você fala assim, eu tenho medo e eu faço apesar do medo. Sim. O medo acaba me motivando a fazer. E isso é a tradução do que é ter coragem. A coragem não é a ausência do medo, não tenho medo. Não, eu tenho coragem de fazer apesar de ter medo. Apesar de ter medo, né? A Clarice falou, o medo desperta atenção, pois nos armamos contra o desconhecido. Aí o Jeff falou, o medo tem duas formas, o medo de que a situação ou coisa dê errado, ou o medo de que a coisa ou situação dê certo. Eu senti os dois tipos de medo, caralho, olha isso. Medo de dar certo também. A Priscila entrou aqui. Priscila. Simone. Então, assim... Fala, Priscila. Daqui a pouco ela já começa a dar os pitacos dela. Cadê? Assim, o medo, eu acho que souber usar o medo, a energia do medo, é positivo. Sim. Mas o medo ele pode travar. Você viu? Hoje a gente passou o dia só conversando, reunião. Hoje a gente foi almoçar 4h40 da tarde. E um lanche que o Hélio trouxe que parecia um McLanche feliz. A minha não. Da página jurídica pausou, a gente já viu aqui. E assim, o Hélio trouxe um lanchinho, parecia um lanche do McLanche feliz, assim, desse tamanho da uma moeda quase. Ele trouxe as duas, a gente foi comer às 4h40, batata murcha, lanche gelado. Agora à noite ele fica não aguenta, passa mal. A gente tá zoado hoje, hein? Hoje a cara tá acabada. E aí falando com um monte de gente hoje, e todos os que a gente falou, tem o problema do medo. Sim. Porque... Aí eu tenho medo de fazer uma palestra, eu tenho medo de profissão. Então, acho que por isso que o Carlos acabou até pensando nesse tema aí do medo. Foi todo mundo, é verdade. Hoje, todo mundo que a gente Todo mundo que veio, a gente era o medo de. Era o medo de. E como o medo paralisa, né? Como o medo às vezes é uma coisa meio que negativa. Ele pode ser bom como impulso de coragem, mas normalmente o medo ele dá uma paralisada, né? Normalmente para surgir o medo é necessária a presença de um estímulo que provoque ansiedade, insegurança no indivíduo, né? Normalmente a pessoa que é ansiosa, gravem isso aí, galera. Eu tenho dois tipos de pessoas normalmente, né? As pessoas deprimidas, que vivem no passado, então ela pensa muito nas coisas que aconteceram e fica remoendo. E eu tenho as pessoas ansiosas. Normalmente o medo é na pessoa ansiosa.
ela começa Potencializa, né? a prever o que vai acontecer, ou seja, Imaginar, a né? imaginar o que pode acontecer se ela tiver uma conduta XKW, e ela começa a entrar em looping. Se eu sair do emprego e se der errado, e aí eu vou passar fome, minha família tá ferrada, meu Deus do céu, e aí ela fica onde ela tá. Entendeu? É o medo de separar, Sim. é o medo De casar. o medo de casar. Bom, o Hélio tem medo de casar, não é possível. 20 anos enrolando a Amanda, né? Caraca. A Amanda colocou medo de julgamento e de julgar Me- errado alguém. Medo de julgamento, a Amanda tá lá, a Amanda, ela tem alguns medos. A Amanda tem medo de falar em público, em vídeo, mas ela quer ser professora, palestrante. Então, é entender a essência do medo. O medo normalmente surge na pessoa ansiosa, que fica, Potencializa, né? que fica vendo o que vai acontecer e ela alucina. E ao alucinar, ela potencializa o medo. Sim. Na verdade, Ai, porque meu marido acha que vai me deixar. Não, ele tá me deixando já. Ele já tem outra. E ela começa. E aquele negócio começa a remoer ela. E ela vai entrando num estado cada vez pior. Então, assim, o medo é muito ruim em muitos aspectos. sim. Quando eu não transformo o medo na coragem, o medo É engraçado que a gente, assim, estava lendo... Você comentou um fato de um livro que você estava lendo que a pessoa... Putz, o Hélio tem medo de casar, Amanda falou. O cara estava lendo um livro que o cara falava do medo de falar em público, até mesmo de um vídeo que você estava vendo. Eu vi recentemente revi um documentário do Ayrton Senna que ele falava que ele tinha medo. Medo de correr na chuva. Medo de correr na chuva. E era quando ele melhor corria. Mas por que isso? Porque ele detectou o medo dele, ele viu que ele estava em estado de ansiedade futura, pegou aquilo, colocou atenção. Então, quando eu coloco atenção, eu volto para o presente. Então, eu saio do sistema de ansiedade e volto para o presente, que é pôr atenção. Sim. E ele fez o quê? Eu tenho medo de correr na chuva, então agora eu vou correr na chuva. Eu vou correr até ser o melhor. E ele foi correr Eu falei que até ser o melhor, e ele foi o maior piloto de chuva que existiu Igual, até hoje. Então, mas o que ele fez? Ele transformou o medo dele na coragem, que é ir apesar do medo. E aí eu até fiz uns apontamentos aqui, Anderson, para conversar com você. Quando o medo paralisa a gente, quando ele nos deixa sem ação, ele acaba nos impedindo de ir além. Sim. Porque, na verdade, é um autossabotador. Eu acho que se a gente for elencar de sabotagem, é o maior. Putz, nem Eu tinha acho pensado que é o nisso, maior caraca. sabotador, porque assim, eu vou fazer o vídeo, mas eu tenho medo do que vão me falar. Nem sabe, não tem nem noção. Medo. Eu tô pegando até as falas do pessoal que a gente conversou hoje. Medo de mudar de profissão, o medo de fazer algo novo. Então, se eu fizer, o que será que vai acontecer? Um dos casos que veio aqui hoje, só pra vocês entenderem e ver se vocês vão se identificando. Se você tem medo de alguma coisa, vai colocando eu aí, por favor, para eu ter uma noção, né? Ele tinha medo de alterar a carreira dele. Ele é TI. TI pura. Não vou falar o nome da pessoa, mas ele é TI. E é advogado também. E aí ele esperou os filhos dele saírem de casa, né? E se aposentar para ele arriscar uma outra carreira, que seria a carreira jurídica agora, a advocacia, né? Porque ele tinha medo de faltar alguma coisa para os filhos dele. Mas será que ao fazer isso ele não está atrasado demais? Ele não poderia ter começado antes? Porque quanto antes eu começo, mais chances eu tenho de errar e depois acertar. Sim. A Priscila tem medo. Priscila, você tem medo de barata, Priscila? Tem medo de barata. Isso ela tem pavor. A Priscila tem medo de barata, né, Pri? Quem mais? Maria de Fátima tem medo também. Eu vi que a Larissa... Fala, Larissa. Eu vi que alguém colocou... procrastinação. Sim, a gente estava falando isso hoje. A procrastinação é uma das facetas do medo. Normalmente, quando a pessoa procrastina, ela tem medo de... a procrastinação Porque, na verdade, a procrastinação ela vai ser um termômetro e ele tá por trás da autossabotação, de sabotagem, né? Entendam isso aqui, galera, só um pouquinho, só pra vocês... Só pra você... não sei o que eu fiz aqui, agora eu fiz uma cagada master aqui. Bom, agora vai ficar sem eu ver nada.
entendam uma coisa muito importante. Olha que engraçado. Quando eu procrastino, eu deixo de fazer. Certo? Sim ou não? Quando eu procrastino, eu deixo de fazer. Quando eu deixo de fazer, eu não fiz e aí eu não sei se deu certo ou deu errado. Então o que eu falo? Olha, eu não vou... Por exemplo, vou pegar uma pessoa que quer emagrecer. Tudo bem? Ela tem medo de começar um regime em uma academia, porque se ela começar e der errado, ela vai se frustrar. Então ela tem medo. Então ela deixa de fazer. Porque daí ela fala assim, ainda não comecei, amanhã eu faço. E esse amanhã, isso nunca chega. E é um jeito dela burlar o medo dela, de dar errado. Então a procrastinação é uma das piores facetas do medo. Hoje as pessoas são muito procrastinadoras, muito. Então assim, amanhã eu começo o meu empreendimento, amanhã eu... Quer ver uma? Amanhã eu me separo da minha mulher. Amanhã eu começo um regime. Amanhã eu começo uma academia. Amanhã eu vou começar a estudar direito previdenciário. Amanhã eu vou começar a correr atrás de cliente. Amanhã. E esse amanhã nunca chega, porque se ele chegar e der merda, você fala, putz, sabia que eu tinha medo disso, por isso que eu não queria fazer. E aí você tem medo de receber esse não. Então você prefere não fazer para não sentir o medo de ter que fazer. Então, a procrastinação é um negócio muito louco, Anderson. Sim, não, e é a maior trava para todos, Isso vai ser pra gente, pra todo mundo. Porque o que está por trás, muitas das vezes, é o medo. Sim. A mudança, eu acho que não só o medo, mas a mudança também é algo que prejudica, porque essa mudança, o medo de mudar, deixa de passar a oportunidade por causa do medo. Por isso que eu falou medo de palhaço. Também, ela tem medo de palhaço também. Mas o medo da mudança também é assim, do novo. Eu não vou para um emprego novo porque aqui eu estou acostumado com as pessoas. Não sei se vai ser bom. Calma, quem tem medo aí pode segurar o medo, que eu vou fazer ainda uma técnica com vocês hoje para dar uma quebrada no medo. A gente só tá fazendo ilações, tá? Então relaxem aí. Eu fiz alguma cagada master aqui no meu Face, que eu não tô lendo mais nada. Tentando abrir aqui, não abre, não tô lendo mais nada que colocaram e não consigo voltar. Então vai ficar assim mesmo. Então eu só sei quem tá ao vivo, mas eu não consigo ler mais. Tem um balãozinho ali? Que balãozinho? Tem um balãozinho ali, ó. Tem balãozinho aqui? Isso aí. Não, agora fudeu de vez. Agora fudeu de vez. Pronto, eu vou acompanhando aqui. Bom, beleza. Tô acompanhando aqui. Aí beleza. Então, assim, pegando a ideia ainda do medo e falando na questão do ir além. Então, quando o medo me incapacita de eu ir além, de eu fazer o que eu tenho que fazer, né? E eu acabo procrastinando, vem uma pergunta. Você pode falar daí também, Ed. O Arismar falou... Daqui 1 ano você gostaria de ter começado hoje. Isso, cara. Arismar, perfeito, Arismar. Anderson, o que eu faço para não procrastinar? Antes de eu fazer a técnica do medo, o que eu faço para não procrastinar? E eu vou falar para você o que eu fazer. O que você faz para não procrastinar? O que você faz para fazer o que tem que fazer no momento que tem que fazer e não deixar para depois? Puta, ele quer me pôr numa saia justa. Caralho. Aqui. Viu, Prito? Hoje dando você aqui, hein? Hoje tem. Hã? Porque assim, na verdade todo mundo vai procrastinar. Porque é aquilo que a gente falou, prioridade. Eu vou voltar até nos discursos anteriores nossos. Ok, mas porque, faz parte. Alguma coisa, se eu estou fazendo algo hoje, estou deixando alguma coisa de lado. Então eu procrastino de cuidar da minha saúde porque eu estou focado num negócio. Então, assim, como eu estou focado hoje, o pessoal sabe, na jurídica, eu 100% é aqui. Porque meu foco está aqui. Mas alguma coisa ficou de lado. Então, assim, a gente acaba procrastinando outras coisas. Mas dá para ser diferente? Não dá. A gente vai voltar lá na prioridade, que é de priori. O que eu faço? Eu me mantenho muito focado. Então, que nem estava conversando hoje, eu vi de um filme eu tiro um insight novo. Boa. Então, assim... Porque dar o gás. Na verdade, a gente fala do que te move, o que te mexe para te movimentar, mas é o que também, isso só por si só não muda. A gente falou várias vezes disso, mas a constância é que traz a... Hoje eu tô malvado, Quer me pôr cada um aqui? Uma pergunta. Pode falar. Aproveitar o medo está
ligado a sair da zona de conforto? Totalmente. O Hélio está perguntando se enfrentar o medo está ligado a sair da zona de conforto, da ZC. Tá, completamente. As pessoas entram em cruzeiro, que é a zona de conforto, e ela acha que aquilo tá bom. E muitas vezes quando tá ruim, ela tem medo usando muito o termo, ela tem medo de dar um passo para cá ou para lá, porque apesar de estar ruim, ela sabe que ela tá aqui, ela conhece tudo que tem. Então, o faz isso. Eu tô aqui na minha zona de conforto, eu sei que não tá bom, mas também não tá tão ruim. Eu prefiro ficar aqui quietinho do que arriscar né? E isso, já que hoje a gente tá do mal, vou foder mais o Anderson hoje, isso está muito ligado à crença. Sim, totalmente. Né? Totalmente. Que são pensamentos automáticos em que a gente acredita tanto para quanto não, né? A gente não sabe muito de onde vem a crença, né? Ela pode ser uma crença herdada, né? Sua família falava, pô, dinheiro não traz felicidade. Uma crença adotada, aquela que você ouve dizer das pessoas, aquilo não vai dar certo, aquilo não vai dar certo, aquilo não vai dar certo. Uma crença linguística, sempre foi assim. Essa crença é uma merda, sempre foi assim, não dá pra fazer isso não. Aí ele colocou, acredito que o medo de fracassar. Eu discordo. Cara, porque o fracasso faz parte do sucesso. Porra, não tem sucesso sem fracasso. Caralho, falou tudo, velho. Falou tudo. Não tem jeito. Quantas vezes nós tomamos no nariz pra começar a dar certo? Não precisa falar nome, não, nomes não. Mas assim, quantas vezes? Várias. Quantas vezes? A gente não manteve... Ainda hoje a gente tem fracassos. Não teve um escritório, o Elismar tá aí, eu vi, não teve um escritório nosso que a gente montou e ficou 2 anos com o escritório e ele dando prejuízo? Sim. E a gente não tirou uma experiência disso para o novo escritório que está sendo montado agora? Com certeza. Não existe sucesso sem fracasso. A gente não montou um outro curso? Porque assim, se você achar que está tendo sucesso sem nunca ter tido um fracasso, aí você vai ter um fracasso na frente. Então aí, assim, não tem jeito. Vai dar merda essa bosta. Não tem jeito. Porque assim, se você teve já direto sucesso, você não aprendeu com a dor. Sim. Então... Vai compartilhando aí, galera. Compartilha. Você vai ter problema de não ter medo. Porque nessa hora o medo vai ser bom. Sim. Porque o medo do fracasso nesse sentido é para você ligar algumas antenas e fazer a coisa certa. Agora, a partir do momento que você começar a só ter sucesso, você não aprende também a ter fracasso. Mas pra mim, eu acredito que o fracasso faz parte do sucesso. Eu também. O aprendizado é importante ali. Eu não consigo ter sucesso sem eu fracassar. E o fracasso em tudo, tá? Então, assim, um exemplo, seu casamento tá fracassado, você só vai ter um grande amor depois que você entendeu o que é um fracasso de casamento. Só vai saber que o novo casamento ou a nova união é bacana porque você tem a visão de que aquela outra anterior, tem a referência que aquela outra anterior foi uma bosta. Ou que foi melhor, né? Porque às vezes tá no outro e você fala, caraca, mas você tem a referência, o fracasso faz parte da vida, não tem muito como, né? E aí as crenças muitas vezes se confundem com os valores, né, Anderson? Sim. O Antônio colocou um negócio aqui de um filme que eu gosto muito, que é o Campo dos Sonhos. Construa que eles virão. Isso foi um tema pra gente construir o que vocês estão vendo hoje da jurídica. Lá atrás a gente brincou, falou muito desse filme, Construa que eles virão. Foi um baita de um combustível pra gente, por isso que eu quis dar uma... Esse filme é muito top, porque o Kevin Costner, ele começa a mexer no purê de batata, né? E começa a vir insights, né? Construa que eles virão, e ele constrói um campo de beisebol, né? E os jogadores de antes, né? Começam a aparecer, os espíritos começam a aparecer e jogar no campo dos sonhos lá. E no final, na verdade, construa que ele virá, que era o sonho dele jogar com o pai dele. E ele joga com o pai dele, né? Pequenininho, e até arrepia. Isso aí na PNL, a gente falou disso hoje, em formato de PNL. A gente está fugindo um pouco do assunto de direito, um pouco, mas... em breve vai começar a ter live de direito também, segura. Que esse tema... que, na verdade... tudo tá ligado. Eu vou pôr o Carlos na enrascada. Ai, caralho. O que você teria feito antes, conhecendo acabar. Com as ferramentas que você tem hoje? Porque é um dos motivos que você está fazendo essas lives nessa pegada. Se você tivesse esse conhecimento que você tem hoje, sem ser do direito. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje... Sem ser do direito. Antes de você, quando decidiu estudar direito,
Se você tivesse as ferramentas que você Nossa, tem hoje. cara, sei lá, eu acho que eu estaria, sei lá, pelo menos uns 1000 anos-luz do que eu tô hoje. Com certeza, um monte de coisa. Eu tô falando do medo para vocês entenderem uma coisa. Eu tenho medo de um monte de coisa. Para construir a jurídica, eu tive muito medo. A jurídica ela foi construída muito com base, muito ecológica, para quem vai entender, muito ecológica, para me proteger, porque eu tinha medo de algumas retaliações quando a gente estava lançando a jurídica. Sim. Então, a jurídica começa a ganhar o contorno dela agora, né? Mas por muito tempo eu tive medo. E, às vezes, também, ter os parceiros certos em Mastermind, que a gente falou ontem, quem não viu, assiste a live de ontem, te possibilita também enfrentar os medos. Então, quando você tem o parceiro certo, ele te dá a coragem que às vezes te falta para enfrentar aquele determinado medo. Sim. Entendeu? Você vê isso muito com os filhos. Quando ele vê o pai fazendo e o filho está com medo, ele acaba ganhando coragem através do pai para fazer. Né? Isso é interessante porque às vezes a gente procura alguém para espelhar e a gente procura a pessoa que não tem medo. E muito pelo contrário, deve ser a pessoa que já enfrentou aquele medo. Isso. Se você ficar travado no cara que tem medo, ou achar que ele não tem medo, porque você está achando, você está supondo que ele não tem medo. Hoje você comentou, falou, tem um cara que é um palestrante, aí o cara vende pra caramba na internet, está no marketing digital aí, e o cara falando que ele tem medo. Sim. No primeiro livro dele, o cara subiu no palco com medo. Então assim, o medo também faz parte. É algo que não... tem como tirar o medo totalmente? Eu acho que seria ruim. Já pensou se a pessoa não tem medo nenhum também? Não dá. Eu acho que o gatilho mental que a gente quer passar hoje é de superar o medo. Eu acho que essa superação do medo é o que é a chavinha da mudança. Então, assim, eu tenho medo de... A Elita continua ali, o medo de fracassar. Ou o Antônio colocou, às vezes eu ganho uma grana legal e tenho medo de investir de novo. Na verdade, aí é o planejamento que vai ajudar a diminuir o risco do fracasso. Se você fizer um bom planejamento, seja ele qual for, eu quero começar um negócio, vou falar do Hélio, ele quer casar. Se fizer um bom planejamento, esse risco diminui. Diminuindo o risco, diminui o medo. Porque tá ligado diretamente. Então... Eu até coloquei uma história hoje no Insta, né? Falando sobre isso, né? Que um soldado cai num buraco. Oi? Maria Helena entrou. Professora Maria Helena, né? Linda. O soldado caiu no buraco, Anderson, e desesperado, não conseguia sair do buraco, e aí veio um oficial e jogou uma pá pra ele e falou, o que você tá fazendo aí? Dá um jeito na sua vida, sai daí, e jogou a pá pra ele. Ele, como bom soldado, começou a cavar, e cada vez que ele cavava, ele afundava mais no buraco ainda. Aí passou um outro oficial e falou, você não tá seguindo o que o seu oficial deu comando pra você cavar, né? E jogou um balde pra ele, usa as ferramentas que os seus oficiais comandantes estão te dando. E ele cavava e colocava no balde, jogava areia pra fora, e cada vez ele afundava mais. Passou lá um psiquiatra e deu um monte de remédio pra ele. Num primeiro momento ele esqueceu do buraco. Ele ficou chapado, então ele esqueceu do buraco. Mas a hora que os efeitos do medicamento acabaram, ele lembrou do buraco e falou, eu tô aqui, eu vou morrer, meu Deus, e agora o que eu faço? E nessa hora ele vê um soldado passando todo cheio de lama, e o soldado olha pra ele, o soldado pula no buraco, ele vira pro cara e fala, você é um louco, o que você tá fazendo aqui? Nós dois vamos morrer, pelo amor de Deus, olha a cagada que você fez. Ele fala, o soldado vira pra ele e fala assim, não, cara, eu já tive aqui e eu sei sair, vem comigo. Então é muito isso, né? Eu tenho que me espelhar, eu tenho que atravessar às vezes o meu medo, me espelhando em quem já passou aquele medo e já venceu o medo, porra! É muito por aí, entendeu? Assim, ter medo todo mundo tem. Vai ter, não, isso é normal. Medo de tudo, você tem medo. Tem gente que tem medo de dirigir, medo de falar em público. Você tá fazendo aqui, você não tinha medo de falar em público? Sim. E você não tá falando em público e fazendo live apesar do medo? O que você tá fazendo? Você tá exercitando a coragem. Você não deixou de ter medo. Você não deixou de ter medo, mas você tá fazendo apesar do medo. O que o Erisman falou? Porque se tivesse a força que você pensa que eu tenho, eu gravaria no metal da minha pele, o teu desenho, Engenheiros do Havaí. Top. A Maria Helena
professora Maria Helena aí falando que vencemos o medo, enfrentando, lógico. Então, a gente volta, é meio cíclico, né? Você volta de novo na história de fazer apesar de. Sim. Né? Se verdade, tem medo, vai com medo mesmo. Porra. Até no relacionamento, quantas vezes o homem ou a mulher deixou de conhecer alguém pelo medo? Assim, eu acho que uma mensagem legal falar pessoal é assim, o medo existe, mas a gente só perde nele se ultrapassar ele. Então, é o quê? Eu era afim daquela menininha, daquele cara que não sei o quê, não cheguei nela, até tava afim. E isso sempre vai existir, sempre vai ter. Eu acho que, ó, assim, Priscila, a Priscila tá ouvindo, hein? Tá ouvindo, mas foi o medo, né, que fez movimentar. Mas o medo pode movimentar, deixar o medo um pouco de lado e usar o movimento. Eu acho que o movimento, que a gente fala, que é o que te move, é o sair da zona de conforto. Como que faz? Tem várias maneiras. A gente fala, põe no papel. Porque quanto mais você colocar isso no papel, até mesmo você ter ciência do medo. Eu acho que a ciência do medo também é importante. Boa. Então, eu tenho que saber do que eu tenho medo. Sim. Realmente. Medo real, não é aquele medo... Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho medo do escuro, mas na verdade ela não tem medo do escuro, ela tem medo de ficar sozinha. Medo sozinha. Só que ela transpassa falando que é o medo do escuro. Então, assim, como eu vou falar, repetir o que eu disse, eu tenho medo de altura, mas não deixo de ir nos brinquedos da Disney, por exemplo. Eu tenho medo de dar aula, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de não ser feliz, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de... entender a consequência também. De aprender uma nova ferramenta, de ir para um novo negócio, eu tenho medo de empreender. Então, o medo dá uma paralisada mesmo, totalmente, né? Eu acho que o meu medo de altura começou num brinquedo que, na época do Play Center, brincaram de... ameaçaram que ia me jogar lá de cima. Foi ali que começou o medo. Então o medo também é instalado. A gente tem isso imposto. E depois passei anos sem poder ter nada que tivesse altura que passava mal. Passava mal. Mas hoje eu vou. Tem brinquedos que eu não repito. A Érica falando. Eu vejo que amadureci com o medo e continuo exercitando a coragem mesmo. Não é... Mas o medo é importante. E tem que tomar cuidado para não ser instalado medo externo. Opa, crença, porque, assim, medo. A gente muitas vezes olha, mas você tem certeza que isso vai dar certo? Às vezes eu tenho umas brigas meio que homéricas em casa, porque a Samantha acaba falando assim pra Alexia. Eu sei que é na questão de proteger, mas fala assim, não vai tal lá porque cuidado com o homem do saco. Isso tá sem querer, tá colocando... olha, cuidado com não sei o que lá, entendeu? E isso é muito ruim, porque você acaba instalando uma coisa na pessoa que ela pode ficar com medo de pessoas estranhas. Né? Então é ruim, né? Ou aquela pessoa, ou aquela mãe muito protetora que fala pro filho, cuidado com isso aí, esse bicho é venenoso para uma lagartixa ou para uma barata, e instala um medo de barata, entendeu? Porque esse medo vem acompanhando e o medo pode se transformar em pânico. Sim, pode virar um pânico. Ou em pavor. Que pode ser fobia, que é pior. Que o medo, na verdade, é a portinha de entrada para tudo isso. Com medo eu consigo fazer, né? Mas se eu tiver pânico, que é uma derivação do medo, eu começo a deixar de fazer muita coisa. E aí eu começo a ter problema. Nós temos um caso de uma aluna aqui que tem medo de gato. Ela já chegou a ver um gato e tentar se jogar pela janela do prédio. Tamanho o medo dela. Ela não tinha medo de pular pela janela do prédio. Mas tinha medo do gato. O que o gato ia fazer com ela? Não, nada. Mas é um medo. Medo? Não. Aí ela tinha pânico. Né? O que foi? A Erika colocou que o medo da decisão nos faz perder oportunidades. Exatamente, Erika. Hoje ela vejo claramente que é importante arriscar. Sim. Eu acho que assim, é o que a Vai gente compartilhando aí, seu escândalo. É o ir além. É ir com medo mesmo. Não tem até um vídeo na internet aí que o cara tá pra pular do avião, o cara vai e empurra ele, então vai com medo mesmo. Sim, e aí eu vou dar uma dica pra vocês. Antes de fazer o exercício do medo, deixa eu dar uma dica pra vocês. Agora vem a hora H. Eu uso muito isso e tô usando cada vez mais. Eu tô usando a teoria da ponte queimada ou a teoria do Doberman. Não conheço. Vamos lá.
Se você tem que sair daqui pra cá e você tá indo, tá andando devagar, mas você tá indo. Se eu coloco um Doberman atrás de você, furioso, você sai correndo? Você vai pra onde você tem que ir? Sai correndo? Louco? Ou se você tá andando e a ponte que você tá atravessando começa a ser queimada e você só tem que ir pra cá, não tem como você voltar, você não vai pra frente sempre? Sim. Então, essa é a ideia. Então, quando eu tenho que fazer alguma coisa, ou eu coloco um Doberman atrás de mim, pra me impulsionar, falo, puta, melhor eu ir pra cá do que eu enfrentar o Doberman, eu faço exercício comigo, ou eu imagino uma ponte queimando atrás de mim e eu não tenho como voltar. Até o pontapé te põe pra frente. Isso, não tem como voltar. Eu tenho que ir pra frente, não tem muito o que eu fazer. A ponte tá queimando, se eu parar eu vou morrer. Tem que ir pra cima. E aí, Anderson, às vezes é interessante a gente fazer um exercício pra pessoa, tipo, como você gostaria, por exemplo, o Hélio tem medo de altura, não tem, Hélio? Como quer vir aqui, Hélio? Como é que a gente viria? Sei lá, puxa a cadeira aqui, ó. Agacha aqui, é. Melhor. Aí, ó. O Hélio, você tem medo de altura, não tem? Se você fechasse os olhos, por exemplo, como você gostaria de se sentir estando lá, na altura? Sei lá. Confortável, sem ter essas palpitação, reações. batimento. Isso. Eu não quero saber o que você sente. Eu quero saber, assim, o que se você gostaria de sentir quando você estivesse numa situação de altura, por exemplo. Tranquilidade, paz. Tá. Você consegue fechar o olho e lembrar de uma situação onde você tem tranquilidade, paz, você não teve medo? Consigo. Consegue? Você consegue visualizar essa sensação agora que você está sentindo agora e levar ela lá para uma situação de altura? Consegue? E como é que tá o medo de altura agora? Tá engraçado. Hã? Como é que tá o medo de altura? Tô tranquilo. Então, agora potencializa isso, aumenta ainda mais essa sensação de bem-estar e continua olhando para baixo e vendo a altura que você tá, cada vez mais alto, mas potencializa ao mesmo tempo a sensação de bem-estar que você tem. Tá rindo? Não sei se dá pra ver se todo mundo tá vendo o Hélio. E aí? E agora? Como é que tá? Agora tá da hora. Tá da hora? Então volta agora. Pode abrir o olho. Legal, Hélio. Legal. Ele foi. E se eu perguntar pra você, e agora o medo de altura? Ele não deixou de existir, mas e o medo de altura? Ele tá como se tivesse uma barreira aqui antes e eu estivesse aqui. Quando eu levei uma sensação Boa, mais positiva. A barreira ela fez isso aqui. E aí eu vi que eu consigo transpassar. Então, assim, às vezes a gente não sabe, mas nós temos todos os recursos dentro da gente para resolver qualquer tipo de problema. É que normalmente, quando eu tenho medo, eu tô no estado de ansiedade. Pensei pra você olhar pela janela, velho. Pode olhar pela janela. Eu tô no estado de... Aqui atrás da janela, eu tô tô no 15º andar, só pra vocês entenderem aí. Ah lá, vai olhar e tranquilo, porque ele tá com a sensação ainda, né? E, quando eu vivo na ansiedade, quando eu vivo no futuro, pensando no meu medo, eu tenho um problema. Agora, quando eu levo uma coisa para tapar a sensação do medo, que é uma sensação boa que você acabou levando, você faz meio que uma troca. A hora que vem o medo de altura, entra a sensação boa. Vem o medo de altura, entra a sensação boa. Aqui a gente fez só um exercíciozinho curtinho. Na verdade, dá para instalar isso, né? Mas é essa troca. As pessoas têm um recurso. Elas que não sabem utilizar os recursos que ela tem. Se as pessoas começassem a tomar mais consciência disso, elas iam muito mais longe na vida. Muito mais. Porra! Né? Acho que muita Olha lá, gente... o Samir falando como treinar a visualização. Cara, tem várias técnicas de treinar a visualização, várias técnicas. Uma delas é o treino. É eu visualizar, até eu conseguir visualizar tudo que eu quero realmente. Né? O Eduardo falando pra cima com medo mesmo. Eu já soltei a direção do carro por ver uma cobra na estrada. Tenho pânico, olha isso. E a cobra não podia pular dentro do carro dela. Ela ia passar por cima da porra da cobra. Mas o medo, nesse nível que é o pânico, olha só a merda que dá.
acho que assim, o medo, ele é... Esse dente meu tá me fudendo, viu? Mas assim, acho que algo legal pra falar pro pessoal é o quê? É pôr no papel e saber quais são os reais medos. Opa, boa. Vamos tentar pôr sempre no papel, sempre ser uma liçãozinha de casa. Tentar pôr no papel os seus medos vai lhe ensinar como poder enfrentar. Porque não adianta a gente falar assim pra eles, faz aí o exercício do medo de altura, porque às vezes o medo de altura você vai superar indo até a beira também. Sim. Chegar até aquela linha limite ali, dentro de uma segurança, claro, mas ir ali naquele limite. Para depois poder fazer esse exercício que você falou. Porque não adianta eu fazer um exercício do medo de uma coisa que pra mim não... Tenho medo, mas é suave, não vou conseguir visualizar. Então, eu tenho... fazer até a imaginação aí do... eu quero montar um negócio. Como seria? Como seria? Se eu tivesse um negócio? O que eu quero ter no meu negócio? Como é que eu estaria se eu tivesse o meu negócio? Isso vai afastar o medo. Com quem eu estaria? Se o meu negócio já tivesse tendo sucesso, como eu me sentiria? Se ele der errado, o que eu faria se ele tivesse... Se ele estiver dando errado, o que eu faria para ele dar certo? Então, assim, se você não tiver... É o exercício. Perfeito. Às vezes enfrentar um medo destrava tantas outras coisas, né? Sim. Eu acho que se você visualizar sem o medo... Então, assim, vamos falar de quem quer montar um negócio, por exemplo. Se você visualizar sem ter o medo, se fracassar, eu tenho medo do fracasso, mas sabendo que aquilo é real, que aquele é o potencial. Então, eu visualizo aquilo sem o medo, eu vejo que é possível. E aí eu faço. A gente está sempre falando do que mexe, do que vai mover. Então, dessa forma, você vai conseguir movimentar, porque você vai tirar a barreira que era o medo e vai fazer. Então, mas você tem que saber qual é o real medo. Então, assim, eu vou ter que pôr no papel os 10 medos que eu tenho? Vai ter que pôr no papel e ver qual que é o mais. As pessoas têm medo que elas não... na verdade, para quem está assistindo aí a live ainda, as pessoas têm medo de saber que tem medo. Então, muitas delas têm um monte de medo, um monte de reticências, mas ela não quer colocar para não ser fraca, para não parecer que ela é fraca. Então, ela não fala dos medos dela, mas ela potencializa, porque guardem isso de uma vez por todas, quando eu não nomeio, eu tenho um grande problema. Quando eu nomeio o meu medo, eu tiro o poder do meu medo. Quando eu nomeio o meu medo, eu tiro o poder do meu medo, entendeu? Então, para quem gosta de religião, por exemplo, quando eu nomeio a serpente, aí eu estou falando o mal, quando eu falo, eu te conheço o mal, mas você não me atinge, eu reconheço que você existe, eu conheço você, mas você não tem influência sobre mim, o que eu fiz? Eu nomeei ele. É a mesma coisa em relação ao medo. Eu sei que o medo existe, eu conheço o medo, mas ele vai parar de me atingir. Pegando um pouco aí da experiência do mestre Yoda. Sim. Eu conheço o lado negro da força, sei que ele existe, sei que ele é poderoso, mas para mim ele não tem poder. Porque o lado da força, da luz, é mais forte do que o lado negro. Então eu reconheço lá, mas ok, você aí. Então nomear o medo é importante. Quando eu sinto medo, que foi o que você fez agora, você fez o exercício, vendo você, primeiro tendo medo da altura e depois colocando uma sensação, você nomeou o medo, porque você foi lá e falou, isso aqui é isso, mas espera aí, como que eu arrumo isso? Então nomeie. Então isso que o Anderson está falando é muito importante. Coloca no papel o medo que você tem, medo de dar errado, medo às vezes de conversar. Tem cara que tem medo de conversar com a mulher. Vai ter vários. Que nem o Antônio colocou aqui. Medo para vocês não seria o mesmo que insegurança? Não. Insegurança é uma coisa, medo é Segurança outra. é fácil de resolver. Segurança é fácil de resolver. O medo já é mais complexo. Porque assim, a gente precisa saber qual é o real medo que está por trás. Porque tem alguma coisa ali por trás muito maior às vezes. Então é isso que às vezes vai dar um trave. Mas faça isso, bota no papel. Bota no papel, porque você sabendo quais são seus medos, assim, a partir do momento que você sabe qual que é seu medo, você vai conseguir lidar com ele. Tenho medo de altura, então eu sei Amanda falando do pânico e da fobia, que são outras vertentes do medo que a gente falou um pouquinho antes, com certeza, Amanda. E assim, a partir do momento que o Hélio sabe que tem medo de altura e ele não consegue passar por isso, ou ele se priva de algumas coisas, então eu vou lá na cobertura que é aberta, não vou. Sim. Porque eu sei que eu tenho medo, vou passar mal, eu não quero passar por isso.
ok, normal. Mas ou eu vou e vai com medo mesmo. E Apesar de. Mas, porque senão ele vai chegar lá e não sabia que tinha aquele medo e chega numa situação dessa, como que faz? Vai pra Disney, onde só tem parque, onde só tem montanha-russa, vai ficar sentado o tempo todo? Então, quando você sabe que você tem um medo, você tem a opção. Eu acho que tudo na vida você tem que ter opção. Então eu tenho a opção de enfrentar o medo, ou tenho a opção de falar, não, eu vou conviver com isso e confortável pra mim, porque pode ser confortável pra pessoa também. Mas você teve a escolha. Eu acho que é o que dá a consequência do medo. Você tem a escolha de ou enfrenta o medo ou vou deixar do jeito que tá. É profundo isso, né? A Maria Helena falando um negócio Para vocês entenderem, a gente começa uma live, que é esse bate-papo meio louco que a gente faz, com um tema, mas o que o tema vai dar... Carlos, você estudou sobre o tema? Não, eu tô falando as minhas acepções, o Anderson também, o Hélio tá aqui também, e é uma ilação mental aqui mesmo, né? Muitas vezes a gente aprende com vocês. O que a Maria Helena falou? Perdeu o medo de fazer concurso, deixando de preocupar com a possibilidade de ser reprovada. Isso é orgulho somente. Então, ela detectou o medo, a Maria Helena Diniz, né? Nossa querida... Carreira Alvim, perdão. Maria Helena Carreira Alvim. Nossa querida previdenciarista, professora de direito previdenciário, escritora. O livro de aposentadoria especial dela é Top Master e tal. Juíza aposentada. Ela nomeou o medo. Isso é nomear o medo. Né? Aí você vê que ela passa por isso, ela a partir do passou. momento que ela sabia que era um medo. Ela entendeu o medo e aí ela falou, te conheço o medo, agora eu sei quem você é, agora sai. Eu acho que assim, uma coisa bacana, até pegando o gancho que você estava falando antes, o que a gente traz aqui é experiências que a gente teve. Sim. Porque antes do direito, acho que antes da parte previdenciária, a gente falar disso, ou falar de qualquer parte do direito, se você souber essas ferramentas que a escola não ensina, a faculdade também não ensina. Faculdade de Direito não ensina, nenhuma faculdade ensina. Ninguém fala isso. Ninguém fala. Alguém falou pra você que podia ter medo, que não podia, que você precisava fazer seu projeto pôr no papel? Não. É isso que a gente quer trazer pra vocês. Então acho que a gente sempre está pensando aqui é trazer o que pode dar tempo pra você. A gente está dando tempo pra vocês. Porque assim, a hora que eu encurto o seu tempo de conhecimento, você vai precisar saber menos, porque você vai saber algumas ferramentas, você ganha tempo. Eu acho isso importante porque não adianta chegar aqui e passar várias técnicas previdenciárias, por exemplo, e aí a pessoa fala, tá bom, tenho todo o conhecimento técnico, tenho todas as técnicas, mas eu tenho medo. Um monte. Assim, de cada 10 alunos, 8 tem medo. A maioria das pessoas que você pergunta por que ela não fez determinada coisa é porque ela teve medo. E tudo bem ter medo, tudo bem ter medo, tudo bem ter medo. Só que eu tenho que começar a enfrentar o medo. Porque senão eu vou ficar paralisado ou eu vou fugir. É o mais comum. Entendeu? Porque, como eu falei no começo, o medo dá 3 vertentes. Ou eu paraliso, ou eu fujo, ou eu enfrento ele. E quando eu enfrento ele, o medo se transforma numa coisa chamada coragem, que é ir apesar do medo. Mas a terceira hipótese é muito rara, porque as pessoas elas têm essa trava do medo, ela prefere não sentir medo. Né? Elas têm a sensação, ela fala, ai, não vou ali porque vai dar merda. Ai, meu Deus, entendeu? Tem gente que não passa no exame da ordem, por exemplo, por medo. Muita gente. Muita gente. Parece que mais de 50% aí, por ter medo da prova. E aí o medo da prova gera o quê? Estresse. O estresse gera o quê? Aí vai trazer problema na família. Aí começa a desencadear uma pancada de coisa, uma porrada de coisa aí, entendeu? Bom, chega, né? Falamos muito de medo. Agora até eu tô com medo de acabar essa live. que o Antônio falou alguma coisa lá? Eu tinha medo de túnel, só via merda na cabeça. Eu tinha medo de túnel, só via merda na cabeça. Assalto, carro quebrar. Aí eu vou falar um pouco da lei da atração. Pegando só o gancho do Antônio aqui, rapidinho, só pra gente encerrar. Quando você tem medo dessas coisas e você potencializa ela, você atrai isso. Lei da atração. Sim. Então, eu tenho medo de que... eu tenho medo de ser assaltado. Eu morro de medo de ser assaltado. Você foi assaltado? Não, nunca foi. Conhece alguém que foi? A pessoa nunca conheceu alguém que foi assaltado. Porque vê o raio dos programas lá que fala muito disso. Incutiu aquele medo e potencializa aquilo.
Quem vai ser assaltado? Se tiver 3 pessoas e essa pessoa aqui, É ela. É ela. É ela. É o Porque bichinho da salada vai o pra foco aqui. vai para onde está a atenção. Para quem acha que isso é bobagem, né? Eu convido vocês a verem os experimentos de física quântica, né? Que são experimentos reais físicos, que é bem legal. Beleza? Bom, vamos finalizar? Falamos muito já, Vamos hein? pra caramba hoje. Beleza? Beleza. Beijo Bora no lá. coração, tamo Até junto. mais, gente. Um abraço. Fui, compartilha aí. Um abraço. Depois tá lá ó, no canal da Jurídica, hein? Lá no YouTube. Bora lá. Bora lá. Vai sem medo.